Então vamos começar, né? A última sessão de Masterclass desse ano, é até esquecido, não lembro mais como é não fazer ao longo das semanas, né? Masterclass. Para quem não conhece, né, o que é a primeira experiência aqui, a gente trouxe a Masterclass esse ano como um dos braços do Public Academy, né, que é o nosso braço educacional. Então, ao longo do último semestre, a gente faz visitas, né, algumas apresentações presenciais para algumas agências e anunciantes, e a gente meio que desmembrou em dois conteúdos esse ano, um para o presencial e um para o online, um complementando o outro, né, como uma forma de conseguir atender também a mais pessoas, né, não ficar só restrito ali à presença física, né, a estar dentro das empresas. Então, o Academy, o online, né, o que a gente vai falar agora é esse Práticas de Mídia para Impactar o Consumidor da Era Digital, apresentado por mim, né, Camila, que é responsável pelo marketing da Publi, e pela Tati, se quiser se apresentar também. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Tati, então, aqui do time de planejamento da Publi, e vou estar aqui conduzindo uma masterclass junto com a Cami. Show. Alguns avisos só. No chat, durante a apresentação, como ela está ligada no meu computador, eu não consigo ver, né? Mas a Tati vai estar monitorando aí para ver se aparece alguma coisa. E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão, é só enviar diretamente no chat ou deixa eu ver como é que tá o nome, Q&A ou perguntas e respostas, se o seu tiver em português. E aí ali dá para a gente conseguir acessar a pergunta, né? Ver certinho para poder começar. Eu só sou notificada que a mensagem chega e logo depois ela some para mim. Então, qualquer coisa é só enviar que a gente vai respondendo ao longo da apresentação. Mas eu fico ali de olho no chat, então fiquem bem à vontade para mandar também ali qualquer. E outro ponto que eu tinha esquecido, a questão do certificado. A gente manda no final da apresentação um link para fazer o download não, né? Para fazer a solicitação do certificado de participação. Então, você manda um feedback e também recebe esse certificado contendo ali carga horária e tudo mais. Então, a gente geralmente só manda ali quando chega bem no finalzinho mesmo, porque fica mais fácil, né? Até para conseguir saber quem acompanhou até o final. Então, peço que aguardem até esse momento, por favor, e também mandem feedbacks, que a gente gosta bastante de saber o que acontece. Então, o que a gente vai ver hoje nessa apresentação? Né? A gente vai falar sobre internet, vídeo, redes sociais, aplicativos mobile, áudio digital e DOH. Cada um deles tratando um pouquinho sobre o aspecto tanto prático, né, de comportamento das pessoas, né, dos consumidores dentro de cada ambiente, quanto a questão do planejamento em si, né, como executar ações de mídia voltada para esses canais. Então, começando pela internet, o que a gente pensou quando elaborou esse conteúdo, né? A gente queria falar sobre o planejamento, sobre melhores práticas, mas também associar a relevância da internet dentro do contexto dos consumidores. Não adianta só a gente fazer uma ação digital e o objetivo ser, porque é uma ação digital, né? A gente sempre tem que ter objetivos estabelecidos, entender também quem está ali dentro e quais são esses comportamentos. Então, para conseguir trazer um pouco desse panorama, né, desse recorte do que está acontecendo também no Brasil nesse momento, a gente foi meio que atrás de pesquisas e estudos que pudessem trazer esse embasamento. Então, no início desse ano, a We Are Social pontuou, né, que temos 165 milhões de usuários brasileiros conectados, que ficam próximo a 10 horas online, né, por dia, e que os dispositivos usados para a internet são os mais variados, né, e variam cada vez mais, assim, em sua relevância dentro do cotidiano, né, mas o smartphone continua sendo um dos principais. Então, a gente tem 97% das pessoas que acessam a internet principalmente pelo smartphone, o laptop em segundo lugar, Smart TV e tablet em último. Até o que é interessante notar é que a questão do smartphone ela vem muito com a facilidade de compra, né? É mais fácil você comprar um smartphone do que comprar um desktop, comprar um laptop, né, de última geração. Depende muito também do poder aquisitivo do consumidor. E nesse caso, você ter um acesso mais fácil a uma plataforma, né, a um dispositivo, as pessoas acabam optando também por até fazer upgrades, né, comprar novas versões do próprio smartphone do que adquirir outros dispositivos. E um ponto legal também é a questão da inversão, né?
Acho que o tablet, por bastante tempo, ele foi um desses dispositivos, né, que todo mundo queria ter um tablet, era a principal moda. Se você não tinha um tablet, você estava fora, né, não estava brincando direito de internet. E aí hoje a gente vê que a predominância da Smart TV até cresce mais do que, é mais relevante no caso do que o próprio tablet. E dentro desses ambientes, né, o que a gente consegue entender um pouco de comportamento é que o fácil acesso, esse maior tempo online, em diferentes dispositivos, traz essa característica para as pessoas de conseguirem buscar cada vez mais ativamente por informações e por inspirações para o seu dia a dia. O que a gente pensa, né, quando a gente pensa em internet, o que vem à mente, né? É a gente facilitar o nosso cotidiano. Hoje é uma ferramenta de trabalho super importante, né? Eu, por exemplo, trabalho no Rio e tem muita gente, a sede fica em Florianópolis, mas além disso, todo o dia a dia, né? Tudo que acontece, por exemplo, para escolhas da casa, escolhas de serviços, produtos, tudo que é interessante para minha vida, né, e para a vida da maioria dos brasileiros, acaba sendo permeada ali pelo uso da internet. Então, é a gente pesquisar por assuntos de interesse, procurar por ideias e inspirações, aprender a fazer novas coisas, né? Tudo isso parte de um interesse muito ativo, né? De um interesse e de uma ação muito ativa do consumidor, que não fica só esperando receber, né? A gente não recebe só o estímulo de, preciso comprar tal coisa. Não, a gente vai atrás da informação, a gente se informa, pesquisa a diferença entre um produto X, faz comparação, vê avaliação, o que as outras pessoas estão dizendo. Tudo que acontece praticamente na jornada de compra hoje é permeada por esse processo ativo, né? Não é à toa que os comparadores de preços, né, e de produtos têm tanta relevância, né? Quem comprou alguma coisa sem dar uma checada antes no que estão dizendo ou nos melhores preços, ou enfim, como que ele pode ser útil, né, para a gente dentro de casa. E quando a gente faz essa comparação entre o que a gente busca por interesse, né, aspiracional, por assim dizer, e o que a gente busca por interesse de produto, a gente vê uma questão da influência da internet nesse relacionamento, né? Então, a questão de se informar sobre marcas, sobre saber o que as marcas defendem, ou como estão se relacionando, o que estão oferecendo de diferenciais, isso também também parte, né, desse momento ativo, de estar ali e estar se informando sobre diferentes aspectos, né? A gente tem também estava até ouvindo um podcast esses dias que falava sobre a diferença geracional e como tem gente que pesquisa mais sobre o que a marca oferece para a sociedade, por assim dizer. O que essa marca está fazendo por outras pessoas e como que ela pode, né? O que eu comprar dela influencia nisso? Ou qual que é a diferença entre o produto dessa marca e o produto daquela outra marca? O nosso dia a dia, ele basicamente é permeado por essas micro-interações, né? Com diferentes soluções e acaba também fazendo com que a gente fique mais informado sobre quais são as melhores decisões de consumo. E dentro desse processo, um ponto muito importante se estamos pesquisando mais, nos informando mais, consumindo mais conteúdos, né, por assim dizer, a gente tem também um fator irrelevante que é a questão da publicidade, né? A publicidade, ela vai passando por todos esses caminhos, seja na rede social, seja dentro de um post do blog que você vai ler, seja dentro de um site que você clicou para ver uma comparação ou uma avaliação, sempre tem uma publicidade associada a algum canal, né? Algum portal, por assim dizer. Então, a Cantor, ela foi atrás de estudar qual que era esse índice de atenção. Será que as pessoas estão ficando menos ou mais, né? Conscientes do que elas estão vendo ali naquelas páginas. E aí eles chegam a esse número de que 7 em cada 10 prestam atenção, né, à publicidade quando é impactado por ela, e tem também esse fator do não ser só para uma faixa etária, são todas as faixas etárias, né, apresentam algum nível de crescimento, e isso é interessante porque com marcas que trabalham para diferentes públicos, a gente consegue atender, né, e estar presente, deixar a publicidade ali visível, e nesse lugar de lembrança, né, de facilitar, né, no caso, o encontro entre a marca e pessoas de diferentes idades, né, que estão em diferentes momentos de vida. E o outro dado que é bem legal dessa mesma pesquisa é que
47% usam a publicidade como fonte de informação para compra. Então, eu não só estou me informando sobre, como também uso a publicidade de alguma forma para conferir o preço, ou ver uma promoção nova, um lançamento novo, e acabo sendo guiado para esse momento de interação mais de decisão, né? De escolher um produto por meio da publicidade e, né, ao longo dessa jornada até de conscientização, né? De pesquisa e de informação que acontece online. Então, a gente tem no planejamento estratégico, né? A gente selecionou 3 pilares. Pensar na publicidade, né? Pensar nas ações como para atender esse consumidor que está em diferentes dispositivos, né? Então, eu não estou só no celular, eu não estou só no desktop. A comunicação ela precisa variar de alguma forma entre esses diferentes ambientes. O consumidor na busca no comando da busca por informação, né? Então, eu procuro, eu me informo, eu coloco as palavras-chave que são mais úteis ou mais relevantes para mim. E a questão dos estímulos ativos e passivos, que é tanto que a marca produz sobre si, ou o que os consumidores estão falando, o que eu estou pesquisando, são um fator importante para a decisão, quanto também a questão da publicidade, né, que chega de uma forma mágica para alguns, né, mas que, na verdade, é por inteligência e o trabalho da plataforma em conseguir entregar a mensagem para a pessoa certa. Bom, e diante desses dados que a Cami está trazendo, né, essa mudança de cultura, ela acaba impactando na forma de como as pessoas se relacionam entre si e, consequentemente, também com as marcas. Né? Então, pensando dessa forma, é que o planejamento estratégico ele passa a ter um papel super importante, né, para ele, onde ele deve conter as ações ali alinhadas aos objetivos de marketing do negócio, mas sem deixar de trazer as estratégias que contemplem ali diferentes momentos, né, de navegação do consumidor, e tudo isso visando uma personalização ali da mensagem da marca, para que ela tenha um maior impacto na motivação desse consumidor em diferente momento ali da tua rotina, né? Na rotina em que ele esteja. E também e aliado, né, ao objetivo de marketing do cliente, seja para alcançar ali novas audiências, para trabalhar a liderança de marca, o tráfego qualificado, ou até na geração de negócio em si, né? Então, a publicidade digital ela é um ponto de apoio na construção da jornada do consumidor com a marca, né? Principalmente por trazer ali alcance, inteligência de dados, escala, na comunicação digital e na tua estratégia, né, no teu planejamento estratégico de mídia como um todo. Pode passar, Camila. Tá. Então, a gente traz esse panorama mais de como selecionar, né, como a internet atua nesse meio de campo, né, entre conectar as pessoas online e também com objetivos de negócio mais palpáveis. E a partir desse slide para frente, a gente vai analisando mais as características de algumas mídias e quais são os diferenciais que elas vêm trazendo ou trouxeram para a comunicação das marcas como um todo. Começando com o vídeo, né, que eu acho que não tem como falar sobre vídeo sem falar sobre TV conectada, né, a gente conseguir ter esse facilitador, né, esse dispositivo dentro de casa que permite a gente ter acesso a diferentes plataformas de streaming, diferentes conteúdos, a diferentes jogos, dependendo também da TV, né? E isso tudo trouxe deixa eu pular aqui. Isso trouxe até um facilitador para a questão do próprio consumo de conteúdo de vídeo, né? Antes era um formato mais restrito ali a questão da TV, a você ter um dispositivo em casa, ou você ter TV a cabo, e hoje a gente consegue ver que por meio da internet é mais fácil acessar diferentes conteúdos, acessar diferentes plataformas, ter esse contato diário, né, com o vídeo, e tudo isso impulsionado também, né, pela questão da pandemia, onde a gente passou mais tempo em casa, né? Tem a questão do crescimento de tempo de usuário
brasileiro no YouTube. Tem um dado bem legal também da Kantar que fala que entre 2018 e 2020 foi 84%, né, de domicílios que assistiram vídeo online. Então, a gente vê que uma presença muito grande dentro dos lares brasileiros, mas, ao mesmo tempo, associado à questão de pluralidade, né? Não é só em um local específico. A gente tem o acesso à TV, tem acesso ao vídeo em diferentes canais, em diferentes locais, mas não se atém só a não se atém só a um canal, né? Só a um local. E aí a gente traz para conseguir até simplificar um pouco qual que é essa dinâmica da TV conectada, a gente traz esse desenhozinho aqui que fala um pouco do OTT, né? Que é a camada over the top, é a camada mais acima da entrega de conteúdo. Então, o OTT, em poucas palavras, né? Ele é basicamente o conteúdo que é produzido e entregue para o telespectador diretamente por meio da internet, né? Não precisa da TV a cabo, não precisa mais do aparelhinho dentro de casa que te conecta, enfim, ao provedor lá que você contrata. A gente consegue acessar diretamente da internet e por meio do desktop, de um mobile, de um tablet ou da CTV, diferentes dispositivos, né, como o navegador, app, a questão dos dispositivos de streaming, a gente consegue acessar o conteúdo de vídeo em diferentes locais. Então, quando a gente analisa TV conectada enquanto Smart TVs, dispositivos de streaming e consoles de games, aqui a gente tem alguns exemplos e que, até para simplificar também, e mostrar como que faz parte do nosso dia a dia, né? Que são os apps nativos, YouTube, Pluto TV, Netflix, etc. Os dispositivos de streaming, que é o Fire Stick TV, Apple TV, Google Chromecast, Roku, e o console de videogame, né? Como o PlayStation e Xbox. Aí, aqui, a Tati vai falar um pouquinho sobre como que a gente acessa, né, os anúncios dentro dessa camada CTV. Bom, os anúncios de vídeo, eles estão aparecendo como uma ferramenta bastante importante para a gente trabalhar ali na lembrança de marca, né, nesse alcance, para controlar esse alcance, na lembrança da marca, no engajamento com a audiência, né? Então, quando a gente está falando de CTV, a gente está pensando em uma mídia de sustentação, né? Vista ali na ampliação desse alcance da nossa estratégia de mídia como um todo. E, claro, falando com o consumidor em um momento diferente, né? Ou seja, em um device totalmente diferente do que a gente está acostumado ali do desktop ou do mobile. Além de que o CTV ele já está apresentando, né, influência ali na publicidade. A gente tem aqui esses dois dados da Rakuten, o primeiro é de recall, né? Então 81% desses consumidores eles se recordam de um anúncio que eles viram 24 horas depois de ter visto o anúncio no formato de CTV, e de engajamento, que também 80% desses entrevistados eles estão navegando, eles estão, em geral, procurando algum produto, então eles acabam interagindo, engajando com a campanha. A gente tem a possibilidade, então, de escolha desses ambientes OTT, como a Cami estava falando antes, então explorar também a gente pode usar essa tecnologia disponibilizada para a gente entregar os anúncios em diferentes dispositivos específicos, né? Ou seja, em streamings, em smart TVs, nos games. E também tem a possibilidade de segmentação por contexto, né? Para a gente estabelecer ali um contexto que tenha maior ressonância da marca e da mensagem para o consumidor. Então, fazendo com que essa entrega faça parte da experiência, né, do usuário, que não seja intrusivo. E quando a gente está falando de engajamento, né, por streaming, como o streaming como uma integração da estratégia dentro de um plano mais amplo, ou seja, a gente quer mover o espectador da grande tela, né, para a barra de pesquisa desse mecanismo de busca via também os engajamentos são via QR Code, via ligação, né? Que você pode colocar ali um cupom de desconto ou número de telefone como uma abordagem do teu anúncio. Pode passar, Cami. E aí, quando a gente fala de vídeo no YouTube, né, o YouTube a gente ganha muito em termos de robustez e alcance da plataforma, porque ela é uma plataforma que aí ela já
tem uma média de 120 milhões de pessoas assistindo os vídeos dentro dela a cada mês, né? Então, esse é um dado realmente do YouTube. Então, além de a gente alcançar grandes públicos de uma forma eficiente ali, os anúncios do YouTube, eles mostram bastante influência sobre em diferentes momentos da jornada, né? Então, o que antes a gente trabalhava mais campanhas de topo e meio de funil, a gente tem hoje estratégias que contemplam até final de funil dentro dessa ferramenta. E por ela também estar mais tempo no mercado, ela tem também um potencial de segmentação que dá para a gente explorar ainda mais, ainda comparado à CTV. Beleza? Deixa eu só ver que rolou uma pergunta aqui. A Netflix da TAI. A Netflix já iniciou as publicidades. Recentemente anunciaram que agora em novembro iria iniciar, porém não vi nada ainda nessa plataforma. A gente também tem informação que eles já iniciaram, né? Mas para grandes players, eu particularmente também não vi ainda, como usuária do Netflix, não vi ainda nenhuma publicidade, mas a gente tem contato até para a gente trazer, né? Para dentro do nosso portfólio a venda dentro da Netflix, mas a gente sabe que isso já está sendo comercializado, mas ainda não está aberto dentro de um open, digamos assim. Né? Mas já, segundo eles, já iniciaram sim a venda de publicidade. Mas eu também não vi ainda, tá? Mas eu não sei, eu posso estar, não sei se eu estou errada, mas eu acho que para ver a publicidade você tem que estar naquele plano reduzido, o de 18 e pouco, que é o que eles reduzem o valor para você consumir a publicidade. Eu não tenho certeza se é só nesse caso, né? Mas eu não sei se no plano que a gente paga atualmente é o plano que já vai começar a ter anúncio. Eu acho que teria que ter um downgrade, eu acho. Para valor mínimo, o Benê, você está perguntando para a Netflix? Para a Netflix ainda são vários milhões, porque não sei te dizer exato assim o investimento mínimo. A gente ainda não está trabalhando com essa plataforma, né? A gente não tá dentro do nosso portfólio por enquanto, mas o que a gente sabe é que as campanhas que estão rodando lá dentro giram em torno de 20 a 25 milhões. Então ainda estão bem caras. Show. Ah, desculpa, eu posso. Pode seguir. Então, aí a gente entra no nosso próximo tópico, né, que é redes sociais. Até um tema que foi bastante movimentado na última semana por conta da troca da compra do Twitter pelo Elon Musk, que ia trazer uma nova rede social. Agora, enfim, é um ambiente, né, que a gente consegue ver que ele é cada vez mais instável, até pela quantidade de players que vão entrando e pelas mudanças de dinâmica que a gente acompanha ali dentro. Quem lembra, né, do Instagram como sendo esse lugar de fotos e de compartilhar com a família o que você estava fazendo, você ter ali a sua redezinha de amigos, vai vendo que a dinâmica em si da plataforma muda cada vez mais para esse lugar de micro, né, interações, para ser uma coisa mais da comunidade em si, né, de você engajar com diferentes assuntos, você fazer parte de grupos que falam sobre diferentes coisas, e tudo isso, né, vai sendo consumido ou sendo construído dentro da plataforma como um lugar de interação, né? Vai deixando a rede social cada vez mais nesse lugar de interação. E tivemos, né, recentemente a questão da entrada do TikTok, do Pinterest, não dá para dizer ainda que são as principais plataformas, né, de uso no Brasil, mas influenciaram muito também a questão de mudança de forma de consumir conteúdo ali dentro. E assim como a questão do Twitter essa semana, né, o que a gente pode ir acompanhando ou analisando essa migração ou esse interesse cada vez maior das pessoas de estarem dentro dessas plataformas. Então, tem uma pesquisa que a gente encontrou que até está no Gente Globo, que é bem legal, que fala sobre o brasileiro que ama redes sociais, e que tem uma pesquisa que posiciona a gente como segundo colocado no ranking de países que passam maior tempo conectado, né? Então, chega em média ali de 3 horas e 41 minutos. Aqui, esses dois números, né, sendo macro, a gente tem também a questão do volume total de usuários, 144 mil.
144 milhões em 2022, e que até 2023 a gente chegaria próximo a 144 para 154 milhões, que é o número próximo ao que a gente tem de internet hoje, mas o que dá para a gente sentir, né, que é até essa questão que o Twitter chamou atenção essa semana, é de como a gente tem facilidade de migrar de uma plataforma para outra rapidamente, e a dificuldade de você engajar ali dentro também, porque cada plataforma vai ter uma dinâmica diferente. Então, a gente tem novos players, né, como o TikTok, Pinterest, que vem abrindo espaço para as marcas comunicarem ali dentro também. E conforme as pessoas vão entrando, né, conforme vai sendo populado ali aquele ambiente, é que a gente vê as outras mudanças, né? Então, mudança de consumo de conteúdo, né? Então, o vídeo passa a ser muito mais relevante, a questão de você conseguir engajar dentro daquela plataforma de alguma forma, para conseguir chamar atenção para a marca, para o produto, falar a linguagem das pessoas que estão ali dentro. Então, muita coisa muda, né, a partir do momento que a gente tem novas redes sociais entrando, ou quando as redes sociais começam a meio que se conversar uma entre a outra e mudar também a forma como a gente já estava acostumado a interagir. Não só fotos, né? Então, fotos e vídeos e lives. Então, muita coisa acontecendo, e nos últimos 2 anos a gente viu que muita coisa aconteceu ali dentro, né? Praticamente a nossa porta de contato com o mundo. E aí a IAB fez um estudo bem bacana que fala sobre essas interações, né? Sobre a forma como as pessoas e marcas interagem em redes sociais, mas aqui ainda se atendo mais às principais plataformas. Instagram, Facebook e Twitter. Então, a gente tem 9 bilhões, né, de interações no Instagram, né, com as marcas, e na questão de share, de comentário por plataforma, o Instagram também ganha, né? O Facebook ele tem grande representatividade. E aí aqui vale muito lembrar que é a questão de dinâmica da plataforma em si, né? Ali no Instagram a gente comenta e compartilha e sai fazendo repost, tudo acontece dentro da própria plataforma, né? A gente não está só consumindo o vídeo, tem mais coisa acontecendo, tem mais local para o conteúdo em si. Enquanto no TikTok e em outras que a gente vem analisando e acompanhando, a questão do vídeo, é a mensagem, né? Você conseguir em poucos minutos passar algo que seja relevante, que seja interativo, que seja engajador para a pessoa assistir e continuar, né, seguindo a marca, ou continuar interagindo de uma outra forma, né, que seja dando like ou fazendo uma dancinha, ou enfim. Então, a mudança de dinâmica da plataforma em si, das plataformas em si, trazem essa mudança para a questão do planejamento de mídia também, né, que aí é com a Tati, que vai trazer um pouquinho de cada uma delas. Aqui a gente vai trazer de como a nossa visão do que a gente pensa em diferenciais sobre cada uma das redes, de como a gente explorar elas. Mas antes de eu começar, a Amanda está perguntando ali no chat sobre a disponibilização dessa apresentação. No final, a Cami vai mandar um link para vocês preencherem e receberem um certificado. Junto do certificado, vocês recebem essa apresentação também, tá bom? Bom, começando pelo Facebook, então acho que o legal dessa plataforma, por mais que, né, eles estejam aí estudando e falando em metaverso, mas que ainda para a grande massa, digamos assim, das marcas, não é o que não está tão próximo, né? Mas agora o importante é explorar os formatos de anúncio que tem disponível dentro dessa ferramenta, as possibilidades de segmentação, né? Os tipos de posicionamento também para cada anúncio disponibilizado. Eu acho que é legal a gente pensar em anúncios, né, de Reels, de Stories. E quando eu falo nesses formatos de anúncio, mas a gente criar também peças direcionadas para cada um desses posicionamentos, né? Para que a experiência também do usuário seja melhor, faça mais sentido, né? Que ele consiga ver uma peça do tamanho correto, com as informações corretas ali. Como diferencial, acho que o Facebook também, ele, como é uma ferramenta que também já está há bastante tempo no mercado, ele vem trabalhando enfim, para melhorar, né, e etc. E eu acho bem legal a parte de otimização, né, que eles mudaram muito e eles vêm trazendo mais autonomia para as otimizações deles, né? Então, por exemplo, a gente tem uma otimização de texto por pessoa, quando a gente está falando de nível de anúncio. Ou seja, a plataforma ela alterna ali os campos de título e de texto, quando ela entende que o desempenho pode ser melhor, né? Se ela fizer
essas substituições. Então, o que antes a gente tinha que fazer tudo isso muito manualmente, hoje a gente consegue deixar isso como de uma forma otimizada, mas claro, né, tendo sempre ali uma supervisão de um profissional. Pode passar, Cami, para o próximo, o TikTok. Né? Então, o TikTok, o legal ali é explorar o tipo de comunicação com o usuário, né? Que ele está ali em busca de entretenimento, de autenticidade nessa plataforma. Acho que ela também, por si só, ela tem como diferencial esses vídeos curtos, né? E em dispositivos móveis, né? Também é diferente de você estar ali no ambiente no desktop do mobile, né? Acho que você tem que ter uma mensagem ali rápida, né? O usuário ele entra nessa rede, né? Mas de uma forma em intervalos, né? Durante o dia, digamos assim. Então, e a gente consegue trabalhar os mesmos objetivos disponibilizados nas outras ferramentas, né? Ou seja, a gente consegue trabalhar em pilares também, em funil, topo, meio e final de funil dentro do TikTok também. E eles vêm trabalhando bastante, né, para melhorar a ferramenta, enfim, para trazer mais possibilidades também até de segmentação mesmo, para a gente explorar nas campanhas. Então, é bem legal. O Pinterest, né, o Pinterest também ele é uma plataforma que é uma fonte de inspiração, né? Então, são inspirações que ganham ali vida na mão de quem está criando o conteúdo. Então, é legal explorar essa plataforma com base em narrativas que sejam imersivas, né? Que desperte a inspiração, né, no usuário para então gerar uma ação. Então, como diferencial, acho que tem essa parte da comunicação, né, que é em um momento que o usuário está buscando a plataforma para experimentar, para aprender e para então, né, comprar. Eles se colocam muito como uma plataforma de antecipação de compra, né? Porque no Pinterest as pessoas começam a mostrar a intenção ali de compra antes de pesquisar em outras plataformas, né? Então, ou seja, agora em épocas de Natal, né? Bom ali a busca por receitas, por decoração, por presentes. Então as marcas têm a chance de influenciar já no começo dessa jornada, né? Então é legal trazer essa rede nesse cenário. E o LinkedIn, bom, o LinkedIn ele está ali para você conversar, né? Para você explorar a maior rede de profissionais do mundo, né, com segmentações voltadas para profissionais e empresas, né? Então, ela tem como diferencial ser uma ferramenta bastante singular, né? Então, essas segmentações voltadas para profissionais, para empresas de determinados setores, categorias, dá para a gente, né, segmentar por cargo, por função, por setor, enfim. Então, ela é bastante, né, nichada, mas quando a gente tem um produto que quer falar com esse tipo de perfil, né? Então, ela é bastante relevante. E o Twitter, né? Que é o que está acontecendo agora, que é o que as pessoas estão falando, ele é bastante imediatista, né? Então, é uma plataforma com base em conversa, em interesse das pessoas, né? É um momento que as pessoas dão opinião, elas perguntam, se atualizam, se manifestam, né? Então é ali onde boa parte das conexões elas acontecem entre o consumidor e as marcas. Então, uma presença ali pensada com base no comportamento do usuário, né? Independente da qual etapa do funil você esteja trabalhando, junto com os formatos e as possibilidades de ativação que a ferramenta tem hoje, ela tem como um diferencial essa atualização e essa conversa em real time entre as marcas e os anunciantes, né? Então, como um diferencial, a gente tem aí do Twitter. Pode passar, Cami. Tá, então, eu não sei se chegou alguma coisa no chat ou o meu... Não? Tá. Tá ficando com a barra, só uma pergunta, com a barra em cima? Tá, mas não tá trabalhando na É porque visualização. antes ela desativava, agora ela não tá desativando, ela tá ali há um tempão. Tá, então, aplicativos mobile, né? A gente retoma um pouco naquele dado que a gente viu sobre a grande influência, né, do smartphone no cotidiano, né,
na questão de consumo de conteúdo e de internet no dia a dia. Então, se a gente tem tanta pessoa utilizando celulares para se conectar, né, a gente vê os aplicativos como uma resposta, né, sendo um facilitador, né, um cenário onde a gente consegue trazer diferenciais ali para a comunicação com as pessoas dentro desses ambientes, né, dentro desses dispositivos. E aí aqui a gente tem dois dados mais macros, né? Então, a questão dos 5 horas de tempo diário gasto em aplicativos e mais de 10 bilhões de downloads de novos aplicativos em 2021. Aqui a gente tem 2 pontos, né? A gente tem a questão dos aplicativos que a gente usa, né, para entretenimento, que tem a ver com jogos, tem a ver com a questão de consumo de vídeo, streaming, aplicativos as diferentes, as variações dos aplicativos de streaming, né, não só o pago, mas também os gratuitos, que são vários agora, a questão do varejo, de educação, e entre outros. E aí aqui a gente meio que elenca, né, a questão das categorias. Quais são os aplicativos mais predominantes, né, dentro do Brasil, assim. Então, jogos, com certeza, top 1, né, quem não passa um tempo dentro de um transporte, dentro do metrô, do ônibus, que seja, com um joguinho na mão. A questão de finanças, né, que foi um grande facilitador ali para tanto que existem bancos que são só digitais, né, só com aplicativos, para a gente conseguir ter esse maior controle, e a questão de varejo. São duas abordagens, né? Como eu disse, a gente tem o entretenimento em si, o consumo para conseguir passar o tempo, ter um facilitador, uma lista, né, mais acessível ou algo nesse sentido, e também a questão de engajar com alguma marca em específico, né? Empresas de varejo, shopping centers e outras categorias apostaram muito nesse modelo durante a pandemia como uma forma de conseguir se manter próximo, né? Mandar cupons, ofertas e ir estabelecendo uma relação que não seja só da pessoa ter que ver o conteúdo na internet, né? Ver o conteúdo numa rede social, ver o conteúdo online. Conseguir ter um conteúdo próprio, conseguir ter uma comunicação própria, e como as pessoas já vêm nesse movimento de ter de ver o aplicativo como um facilitador, vai acontecendo um match, né, basicamente, entre a necessidade e o uso das pessoas dentro desses dois aplicativos, né? Eu sou uma pessoa que tem um pouco de pavor, eu não gosto de ter muito aplicativo, deixo o mínimo possível, assim, se eu preciso eu baixo e apago, mas é uma coisa que realmente facilita e realmente traz benefícios na maioria das vezes, né? Tanto que a gente tem as pop-ups que ficam aparecendo e tudo mais, que acabam levando a gente a comprar, e provavelmente sexta-feira vai ser um dia desses, né, que os pop-ups não vão parar. Mas a Tati vai falar um pouco dessas duas abordagens à frente, então, que é tanto você usar um aplicativo terceiro, quanto um aplicativo que seja da marca, né, que a marca queira estimular esse tipo de interação. Bom, eu já sou totalmente ao contrário, eu sou a favor dos apps. Baixo tudo, adoro, facilita. Baixe tudo. Bom, então, vou falar para vocês o que a gente utiliza aqui na Pulga como app de terceiros primeiro, né? Quando a gente fala de apps de games, então a gente tem a possibilidade de veicular display, vídeo, né? E esse primeiro exemplo é de um banner de display dentro de um jogo, né? Então esse bannerzinho que está ali em cima, né? Aqui nessa primeira telinha. A gente tem possibilidade de segmentação também por jogos, então é um universo também bem grande, bem vasto, né? De games em geral. Né? Então é legal que você pode também criar a tua peça atrelado ao tipo de jogo, né, que você vai estar ali veiculando o teu anúncio. Essa segunda tela também é voltada para anúncios em games, mas é um formato de game, né? Então, diferente aqui desse primeiro que você está jogando e vem um banner, né, na tela, esse ele é um anúncio, né, que o usuário ele interage com o jogo, né, mas o jogo ele é da tua marca. Então, O anúncio em si é um jogo, né? Isso, exatamente. Então ele é legal porque, né, ele acaba interagindo ali com a tua marca, enfim, ele também é menos invasivo, né? A terceira tela é do Tinder, então também a gente tem a possibilidade de rodar campanha no Tinder, seja display ou vídeo, tá? Dentro dessa ferramenta, desse app.
E o último app é o do Waze, né? A gente trabalha com o formato de takeover, que é esse bannerzinho que também salta ali na tela quando o usuário está com o carro parado e utilizando, né, um aplicativo ali na navegação. E quando a gente está falando de um app próprio, né? Ou seja, você tem o teu app, você quer trazer mais pessoas para baixarem o teu app, você quer fazer alguma ação específica para, né, enfim, seja uma Black Friday, uma campanha de Natal, etc., uma promoção, um relâmpago, ou até trabalhar campanhas de engajamento, né, de retenção ali dos usuários do teu app. A gente está falando de campanha de Universal App Campaign, que a gente faz através do Google e que também a gente consegue, né, a gente faz esse tipo de campanha aqui dentro. Então, né, só mais uma vez deixando claro a diferença desses dois tipos de campanhas de aplicativo é que essa daqui é voltada para quem tem o seu próprio aplicativo e essa é para a gente rodar, né, dentro de aplicativos de terceiros. E aí vai muito do público também, né? Acho que é sempre um ponto importante, porque a gente fala sobre predominância de jogos, Tinder, etc. O que a marca está querendo comunicar dentro desses ambientes, né? Dentro Do do produto também, né? Do produto do produto, também é exatamente. menos importante. Eu sempre falo aqui no Masterclass que o Tinder, a gente teve resultados Vamos incríveis, ver. assim, campanhas do segmento de educação, então foi bem legal, assim, a gente, assim como games também, né? Mas eu me lembro que, como eu nunca fui usuário de Tinder, então eu fiquei bastante surpresa, assim, porque, né, pelo resultado que essa ferramenta trouxe pra gente. Então, fica a dica, bem legal. Pode seguir. Tá? Então, pulando para o áudio digital, aqui mais uma vez vai muito da característica da mídia, né? Então, o áudio enquanto uma mídia em migração. Hoje a gente tem no Brasil alguns marcos, por assim dizer, né, dentro desse consumo de conteúdo. É algo que é novo também, algo que vem passando por uma transformação constante, mas que vem tendo um impacto positivo. Então, o Brasil se posicionado como o terceiro país que mais consome podcast, o tempo, né, que os usuários passam online ouvindo músicas, a questão do rádio online, né, e tanto a sua forma de consumo quanto o aumento também do download de aplicativos que tem a ver com para consumir, né, para conseguir acessar esse tipo de conteúdo. E o que a gente vê, né, acho que é o ponto-chave do áudio, é a questão dessa frasezinha, né, que é o entretenimento e informação sem precisar estar em frente à tela. Quem consumia, né, só música, conteúdo, etc., por rádio, sabe que essa é a mídia onde a gente tem que ser engajado pela audição, né? A gente tem que ser engajado ali pelo o que a marca está falando, o que as pessoas estão falando, e só isso faz com que a gente permaneça ali sentado ou prestando atenção, enfim. E vem havendo um movimento muito forte, né? Eu acho que das marcas e também das plataformas em querer trazer mais pessoas, até nessa questão do podcast mesmo, o podcast mano a mano, né? Que agora você tem ali todo uma construção, né, do pegar personagens influentes e trazer ali para dentro, mas não só para música, né, mas para ouvir informação, para ouvir notícias, para trabalhar com escutar podcast de autoconhecimento, tudo se varia muito dentro dessas plataformas. E a gente vai ficando também mais suscetível à questão do anúncio, né, do ser impactado por anúncios nessa jornada. E aí a IAB, ela lançou um estudo que fala sobre essa influência da publicidade, né? Então a gente tem como característica, né, ouvir a publicidade, e 59%, né, de acordo com a pesquisa deles, se lembram de ter, né, sido impactados por essa mídia, o que é super interessante porque trabalha com a questão da lembrança, né, do a gente ouvir o anúncio e lembrar dele em algum momento, e que 37% fizeram pesquisas sobre o produto ou serviço ofertado. Então, é no momento pós, né, de você ouvir, ser impactado e dali, né, tomar algum tipo de ação, fazer algum tipo de pesquisa ou ir confirmar a informação, enfim, o que seja, né? Então, é essa mídia onde a gente vê um crescimento, uma migração para diferentes formatos, né? Não só o rádio informativo, mas o rádio como tudo.
como o local que a gente consome, né, notícia, livros. Eu descobri esses dias até o de pessoas que narram livros, então não preciso ler o livro, posso ouvir o livro, o que eu acho mais difícil, mas de qualquer forma tem diversas possibilidades. Então, a característica principal de quem vai trabalhar com a mídia aqui dentro é pensar nesses dois pontos, né? O estar em frente à tela, não estar em frente à tela e estar engajando para o momento posterior, né? Não para o momento presente. Aqui. Bom, como a Cami comentou já, né, ele é um formato de conteúdo que une o entretenimento, a informação e sim a necessidade de você estar o tempo todo na frente da tela. Então, ela é uma mídia incremental, né, que tem esse destaque do áudio, que se dá ali pela possibilidade de você capturar a atenção do ouvinte, né? Sem ele estar e fomentar a lembrança de marca, né? Sem ele estar ali de olho na tela. E a gente tem as possibilidades de veiculação, então, em podcasts, em rádio online e em plataformas de streaming, né? Seja no Spotify, no Deezer, sua música. Então, acho que é um universo que vem crescendo muito, né? Acho que todas as rádios que antes vieram do offline, elas já têm uma rádio online, né? Porque elas sabem que existem também, né, ouvintes dentro da rádio online. Então, e a crescente do podcast, né? Que está aí enfim, crescendo bastante. Então, a gente vê também como aposta, assim, nesse canal de mídia é bastante grande. E por fim, a gente tem Digital Out of Home, que é o nosso último tópico. Esse a gente meio que introduziu, né, até para conseguir trazer um pouco do que estava acontecendo no momento atual, né? Desde que a gente teve, desde o último ano que a gente vem um pouco nesse esquema de retomada, né, de estar no trabalho, estar indo em eventos, né? Agora, muitos eventos, tem evento toda semana, é impressionante. Como isso era comum e a gente eu não lembrava, pelo menos, a questão da gente poder voltar às nossas atividades comuns sem tanto medo, né? Supermercados, faculdade e etc., tudo de forma presencial. E aí a gente vê a mídia, né? A gente vê a mídia out of home como sendo esse lugar onde a gente vem sendo impactado e acompanhado, né, ao longo do dia a dia. Eu lembro que no Rock in Rio, em frente à minha casa, tinha um totem grandão que ficava passando a Heineken, ficava passando o Rock in Rio, ficava passando as marcas anunciantes do Rock in Rio ali na frente, né, durante o período de dias ali. Então, já não bastava a ansiedade, né, antes de chegar o dia, de você participar do evento, veio sendo construído ali no meu dia a dia, todo dia, quando eu ia lá embaixo, para ir, né, para chegar ao evento logo e quem estaria lá, o que estaria lá. Então, tem um pouco dessa dinâmica, né, que já existe há muito tempo, mas agora de uma forma mais até mais impactante, porque no formato digital, a interação, a não interação, né, mas a interatividade do anúncio, né, nele mesmo chama atenção, né, traz a gente algum tipo de assimilação mais fácil e também essa questão de olhar e já ficar, né, me impactou. Aqui no Rio tem muito isso, em Floripa não via tanto, né, quando eu morava, mas aqui no Rio tem muito, e é em tantos lugares que você começa a ficar até, fazer, opa, já vi esse anúncio lá atrás, e é interessante ver como que isso é comum, né, e como que também dá para fazer parte em outros momentos, né, que não só dentro do digital, que é o nosso principal local, né, de dia a dia. Bom, a mídia, né, o impacto da tecnologia no out of home, ele está movimentando esse modelo de compra e venda e até da gestão dessa mídia. Então, o modelo tradicional de compra dessas telas vem passando por essa transformação, né? As telas no formato de digital out of home, elas estão disponíveis ali no modelo de compra que é automatizado, né? Proporcionando um maior controle, né, sobre as campanhas, liberdade na gestão e transparência nas análises e nos relatórios de campanha, né, que é coisa que a gente não tinha quando a gente fazia ali a compra no modelo tradicional, né, digamos assim. Pode passar, Cami. A gente tem a possibilidade de compra via programática de telas indoor e outdoor. Quando a gente está falando indoor, a gente está falando de rodoviárias, aeroportos, supermercados, né?
E outdoor, quando a gente está falando em telas de postos de combustíveis, telas de rua, relógio digital, enfim, tem uma infinidade aí de telas e é um mercado que ele vem também crescendo bastante, né? A migração de telas que são no modelos de compra tradicional, a migração delas para compra via programática também está sendo bem grande. A gente sente não só por necessidade dos clientes que fazem essa solicitação para nós, mas também dos próprios parceiros, né? Os próprios donos de telas fazendo essa migração para ter mais um canal ali, uma forma de comercialização. Pode passar, Cami. E aqui na Publi a gente então atende, né, essas ações digitais do começo ao fim para os nossos anunciantes, ou seja, desde o planejamento, para a gente planejar ali e pensar quais canais e quais formatos que fazem sentido de acordo com o briefing que é nos passado, né, nos enviado, as possibilidades de audiência que fazem sentido dentro daquela campanha e o fornecimento da análise, do dash, do relatório dessas campanhas também para todas as campanhas que a gente veicula aqui dentro. Show. E aí, aqui é só para pontuar que a questão de ação digital que a gente chama aqui é tudo que foi apresentado até o momento, né? Desde a questão de ter que planejar a ação e escolher o objetivo, os formatos que a gente apresentou, né? Vídeo, rede social, áudio, app, enfim, o Digital Out of Home. Independente do canal ou formato, né? A gente tenta, e o Academy até vem um pouco para traduzir isso, de trazer o que a gente entende de cada plataforma, de cada lugar e como que pode ser melhor utilizado, né? Então, esse passo a passo aqui é meio que um passo a passo do todo, né? Da Publi como um todo. A gente estar nesse local também de conseguir transmitir conhecimento e transmitir também o que a gente sabe sobre cada plataforma, né? Sobre cada mídia e a efetividade dela dentro de um plano digital, para que as marcas consigam, de alguma forma, atuar também de uma melhor forma. E aí, puxando já para um overview, né? A gente falou sobre alguns pontos: internet, vídeo, rede, aplicativo, áudio, DOH. Um cenário que assim, aquela uma frase da Tati, eu acho que passou aqui, que não tem um canal melhor ou pior, né? Ou a mídia melhor ou pior dentro de um plano de mídia. O que vai fazer sentido é você saber utilizar ela da melhor forma possível para atender um objetivo que seja da marca, né? Então, conhecer as características de cada um deles, ter ali a questão de segmentação, de público, de tudo bem ajustado, né? Para conseguir encontrar dentro desses locais o melhor. Fazer esse match da marca, né, com esses locais é meio que o caminho, né? Então, querer estar no vídeo e poder passar, né, trazer uma mensagem que os usuários consigam assimilar de uma forma bacana e que faça parte ali dessa jornada de TV conectada ou de assistir em desktop, vídeo, em mobile, etc. Redes sociais e suas variações, né? Então, Facebook, TikTok, Pinterest, a gente tem um pouco dessa questão de, às vezes, vamos migrar tudo para uma só, vamos migrar tudo para outra, só para outra. E disso a gente vai perdendo um pouco da ênfase nos diferentes canais, né, onde um público pode estar, e de ter essa comunicação que seja para diferentes momentos. A questão do aplicativo, né, de ter uma estratégia focada para cada momento, né? Então, se eu quero atrair pessoas que já estão em aplicativo ou se já tem um aplicativo próprio e quero fomentar a adesão a ele. E a questão de áudio e DOH, né, que é estar presente, engajar de diferentes formas, não focando só na ação final, né, mas nessa lembrança de marca e nesses momentos onde a pessoa vai ser impactada e depois, né, no momento posterior, vai engajar com a marca. Aqui tem os nossos contatos, mas eu vou enviar pelo chat, então eu vou parar a apresentação.